Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Vinícius, professor de Direito do Trabalho da Unifev, e hoje falaremos um pouquinho sobre o poder de direção do empregador, né? Justamente essa característica que tem aí marcante o empregador, né? Essa autorização legal que a CLT dá ao empregador para que ele coordene as atividades, organize de uma forma sempre dentro dos comandos legais, né? Bom, o conceito seria qual? Né? Olha lá, o poder de direção, tendo por fundamento legal o artigo 2º caput da CLT, pode ser conceituado como aquele que autoriza o empregador a organizar, controlar e disciplinar a prestação de serviço pelo empregado, a qual ocorre assim de forma subordinada. O poder de direção também é denominado poder diretivo e encontra-se na doutrina ainda a expressão poder hierárquico. Então veja, né? O controle, a disciplina, a organização estão autorizadas pela CLT lá no artigo 2º, né? Para quê? Para que o empregador ele tenha total autonomia, para quê? Para que a sua atividade seja lá direcionada, né? O poder de direção não é ilimitado, né? Mas deve ser exercido dentro dos limites previstos na lei e o sistema jurídico, em consonância com os direitos e garantias a que fazem jus os empregados. O abuso no exercício do poder de direção não deve ser aceito, o que faz com que o empregado possa ele se opor fazendo jus à reparação ou prevenção da decorrente lesão na esfera material e moral. Então veja, o abuso do direito é repelido, né? Seja pelo direito civil, seja pelo direito do trabalho, né? Inclusive, esse abuso do direito pode aí ensejar pagamento de dano moral, dano material, rescisão indireta do contrato de trabalho e outras penalidades. Bom, vamos ver alguns aspectos, né? Os aspectos do poder de direção, o primeiro é a organização. Por intermédio do poder de organização, é que o empregador tem o direito de organizar o seu empreendimento quanto aos diferentes fatores de produção, no caso, o trabalho prestado pelos empregados, distribuindo e determinando as funções a serem exercidas, o local de trabalho, horário e etc. Desse modo, o ordenamento jurídico autoriza que ele possa organizar a sua atividade empresarial de forma a alcançar os resultados almejados. Cabe reiterar que a mencionada organização da atividade do empregador deve ocorrer em obediência a diversas normas jurídicas que a regulam, respeitando inclusive os de ordem social. Na questão do controle, né, por meio do poder de controle, autoriza-se o empregador que gerencie a atividade laboral dos empregados, no que tange a prestação do serviço, no sentido de observarem as regras, as ordens por ele colocado e o sistema jurídico. Por exemplo, o empregador pode controlar se os empregados estão respeitando o horário de trabalho, né? Artigo 74 da CLT aí no exemplo. O empregador pode, dentro dos limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico, verificar se os empregados estão respeitando as exigências e diretrizes, né, para o desempenho da atividade laboral. Então veja, está aí a autorização expressa da lei para que o empregador faça os seus controles, né? E além disso, depois de controlar, ele pode ter aplicação de disciplinas, né, pelo descumprimento, né? O poder de disciplina permite que o empregador aplique penalidades contra a pessoa do empregado, né, que não seguiu as ordens e as regras impostas à atividade desempenhada. Quais são essas medidas, né? A advertência, que ela pode ser verbal ou por escrito, a suspensão, né? E aí, nesse caso, ela está limitada a 30 dias consecutivos, sob pena de ser considerada rescisão do contrato de trabalho, né, conforme lá o artigo 474 da CLT, e a dispensa por justa causa, que nós já estudamos, né, em algum momento você já verificou que existe um rol taxativo dentro do 482 e precisa estar enquadrado. Apenas para destaque, aí, exemplificação da matéria, o uniforme, né, um poder de direção, o uso do uniforme. Né, o artigo 450A da CLT, que veio agora com a reforma trabalhista, prevê que cabe ao empregador definir o padrão de vestimento no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão no uniforme de logomarcas da própria empresa ou de empresas parceiras e de outros bens de identificação relacionados à atividade desempenhada. O empregador, assim, no exercício do poder diretivo, tem o direito de organizar o seu empreendimento quanto aos diferentes fatores de produção, no caso, a forma como o trabalho deve ser prestado pelo empregado, o que inclui a definição do padrão de vestimenta no ambiente laboral, né? Agora, a vestimenta e o uniforme estabelecidos pelo empregador devem observar os direitos da personalidade do empregado, não podendo haver violação da intimidade, exposição indevida e constrangimento ao trabalhador. O artigo 450
a parágrafo único da CLT, acrescentado aí pela Lei 13.467, estabelece que a higienização do uniforme é de responsabilidade do trabalhador, salvo nas hipóteses em que forem necessários procedimentos ou produtos diferentes dos utilizados para a higienização das vestimentas de uso comum. Então é isso, né? O poder de direção vai dar autonomia para o empregador fiscalizar, organizar e até punir, né? Só que tudo dentro de um limite. Ultrapassado esse limite, haverá um abuso do direito. Era isso então, gente. Acompanhe as nossas aulas aí através da nossa ferramenta do Teams e qualquer dúvida eu fico à disposição de vocês. Até mais, um abraço.